doutor, muito obrigada pelo convite. É uma honra participar do Contra o Supere o Câncer de Mama para apresentar o meu projeto de TCC, que foi um projeto muito legal que eu desenvolvi durante um ano para defender no final da faculdade. Foi assim, uma experiência incrível entrar em contato com mulheres que passaram pela mastectomia e descobrir um pouquinho mais sobre o universo dela para poder aplicar nas lingeries, que foi o meu projeto. Bem, o meu projeto é uma coleção de lingerie para mulheres mastectomizadas, que a minha intenção, o meu objetivo era que o lingerie auxiliasse no resgate e autoestima das mulheres mastectomizadas. Da onde surgiu essa ideia? Durante as entrevistas que eu fiz com as mastectomizadas, tanto entrevistas direcionadas e questionários com 10 mulheres do grupo de apoio ao câncer de mama do Amazonas, eu consegui identificar que tinha um abalo muito grande na sua autoestima, justamente por ser uma peça que está diretamente em contato com o corpo, que ela precisa aprender a lidar, que são peças que você usa todo dia a dia. Elas se sentiam desconfortáveis de ter que ficar sempre adaptando os sutiãs, além de não encontrar no mercado peças específicas, porque só tem peças, sutiãs para mulheres mastectomizadas que seja pós-cirúrgico. São poucas as peças que você encontra no mercado que tenha um design legal, que seja trabalhado com renda ou com uma cor diferente ou algum tipo de recorte. A partir dessa demanda, eu fiz uma pesquisa durante um ano, que foi os 2 últimos períodos da faculdade, pesquisas de tecido, de tendências de moda, qual o impacto que tem a peça na vida da mulher mastectomizada, como é que ela pode adaptar as cores, as formas, para auxiliar no resgate da sua autoestima. A partir disso, a gente fez um estudo, tanto de linhas quanto de cortes, para que pudesse se adaptar à antropometria da mulher mastectomizada, porque tem uma variação. Toda mulher tem um tamanho de seio diferente. Além disso, tem a questão dos formatos, e a mulher mastectomizada amazonense tem um formato do corpo diferente de uma mulher mastectomizada do sul, por exemplo, ou de uma mulher mastectomizada europeia ou asiática. Tudo isso tem que ser levado em conta na hora que você for desenvolver uma peça que proporcione conforto para suportar as próteses mamárias. A partir disso, eu desenvolvi, junto com a minha professora orientadora, um suporte interno na parte do bojo, para que pudesse comportar a prótese e não tivesse um contato direto com a pele, porque um dos relatos era justamente o desconforto, a queimadura, pelo atrito, ou então escorregar. Tendo esse calção, essa bolsa dentro do sutiã, proporcionava uma segurança a utilizar, dava para adaptar para um biquíni, por exemplo, para ir para a praia e de repente a prótese não pular, não sair do local. A partir daí foram desenvolvidos a coleção teve a temática da fênix, o mito da fênix, em que quando a ave se percebe doente, ela se queima e renasce das suas cinzas. A partir disso, o conceito foi criado nessa analogia com a doença, com câncer de mama. A partir do momento que a mulher percebe que tem um câncer de mama, que precisa passar por uma mastectomia e que depois da mastectomia ela ressurge mais forte, ela ressurge, continua sendo uma mulher, continua sendo feminina, continua tendo a sua sensualidade para mostrar para o seu marido, ou até mesmo para ela, porque há mulheres que se arrumam para elas, que têm a necessidade de se olhar no espelho e se sentir bonita também, como era quando tinha seio. A mama representa a feminilidade, a maternidade, e a partir do momento que ela não tem isso e não pode expressar através da moda, através do lingerie, ela não consegue, a mulher mastectomizada não consegue se comunicar. E existe sim formas de se comunicar adaptando o sutiã, que foi no caso o meu projeto que eu desenvolvi, com essa calção, com essa bolsa interna no bojo, mas com um desenho com as alças duplas e triplas para dar mais sustentação, para aliviar o peso dos seios e se colocar no ombro, mas da mesma forma continuar uma peça delicada, com renda. Por isso eu utilizei várias, a renda grippy e o tule rendado, para poder dar aquela sensualidade, aquela delicadeza, e não ser uma peça grosseira, mas que ela tenha estrutura o suficiente para suportar a mama, que ainda está presente, e a prótese mamária, mas que continue passando a sensualidade, sendo uma peça delicada, podendo usar variações de cores e de formas. E foi aí que saiu essas peças.
eu convidei a Sandra Conte, que é uma mastectomizada que participou do projeto para fazer as fotos. As peças que foram desenvolvidas em tamanho plus size para mulheres que vestem 44, 46 e 48. Também entra, que foi justamente desenvolvido para mulheres que têm um corpo, a antropometria um pouco maior, para poder suportar bem o peso, porque esse peso varia muito. Diferente de uma mulher mastectomizada que usa P, uma mulher mastectomizada que usa GG, ela precisa de mais suporte ainda. Então, se uma peça que suporte bem o seio de uma GG, com certeza vai suportar bem o seio de uma mulher mastectomizada que usa M. Por isso foi utilizado os cortes para os modelos plus size. Desenvolvendo o conceito da coleção, do mito da Fênix, surgiu a ideia a partir do questionário que uma das cores mais utilizadas de lingerie que as mulheres mastectomizadas gostariam de usar em noites especiais seria o vermelho. Pegando essa referência delas como uma cor mais sensual para se utilizar no lingerie, me veio o mito da fênix, porque justamente a fênix é uma ave que predomina a cor vermelho, amarelo, laranja, e daí poderia colocar na coleção. Além da referência com a sua história, com a história do mito da fênix e com a história da mulher mastectomizada, porque são dois processos muito parecidos. Se reconhece frágil, passa pelo processo de aperfeiçoamento, de tratamento, de ressignificação da vida para poder surgir dali muito mais forte, muito mais bonita, muito mais saudável e continuar a vida com novos objetivos, com novos projetos, ou então com os mesmos projetos e com os mesmos objetivos, porque uma mulher mastectomizada continua sendo uma mulher, independente de ter ou não os seios, né? E a partir daí foi conceituada a coleção, justamente com as cores da fênix. As cores que eu utilizei, além do vermelho, foi a cor dourada, justamente para agregar aquele valor de realeza, o valor do ouro, que é rico, que é importante, que é algo precioso, porque a mulher é um ser precioso. A mulher é a que dá vida às pessoas, ao homem. Todo homem precisa de uma mulher para nascer e ela é uma peça importante na sociedade. Por isso, a associação com o dourado, para se representar uma mulher forte, uma mulher importante, que tem sensibilidade, que tem sensualidade acima de tudo, mesmo não tendo a mama, que continua sendo forte e pode expressar seus sentimentos através da moda. A moda, ela reflete muito na sua autoestima, não só pela vestimenta, mas pelo que você quer comunicar. Você pode perceber que na sociedade você caracteriza as pessoas por tribos ou por estilos, e a partir dali vai representando, existe moda para trabalhar, existe moda para sair numa balada, existe o romantismo, existe o moderno, existem as pessoas que gostam de cabelos coloridos, outras pessoas que gostam de se vestir com mais elegância, com mais formalidade. E também existe isso dentro do mundo do lingerie. Existem peças que expressam a sensualidade, que expressam a personalidade da pessoa. Por isso a necessidade de colocar vários estilos diferentes, colocar cores diferentes, formas e estruturas no lingerie para a mulher mastectomizada, porque ela continua querendo comunicar da mesma forma que uma mulher ou qualquer outro ser humano gosta de comunicar através da moda, através das roupas que usa. Bem, depois que eu desenvolvi os protótipos das peças, das 3 peças selecionadas durante o processo, porque eu desenvolvi 6 peças, a partir dessas 6 foi selecionadas as 3 últimas como as peças protótipos, as peças modelos para serem apresentadas no dia da minha defesa. Eu convidei a Sandra Conte, que era uma das mulheres mastectomizadas que participaram do projeto, e ela de prontidão foi fazer as fotos. O mais legal foi ver a reação dela depois de maquiada, de produzida, com as pendras na cabeça, vestindo a peça que foi desenvolvida com a medida dela, pensado para ela, ver o resultado nas fotos, de como ela se sentiu bem, de como ela se sentiu feminina, de como ela se sentiu sensual. Tanto que um dos comentários dela foi assim: Mari, eu preciso dessas fotos para mostrar pro meu marido, ele vai ficar surpreendido de me ver assim toda arrumada, maquiada, super produzida para as fotos. Foi muito feliz, assim, como estudante e como pessoa que desenvolveu esse projeto, ver que ele
teve um resultado bacana na vida de uma das pessoas, que é o meu público-alvo, de uma das mulheres mastectomizadas que estão ao meu redor, assim, de ver a experiência dela, de ver como ela se sentiu, dos relatos depois, de falar, agora vai ser mais fácil de usar minhas próteses porque tem um suporte, eu não preciso mais me preocupar se vai encostar com a minha pele, é fácil de lavar, não tem um zíper me machucando, não tem um arco metálico me machucando, porque tudo isso tem que ser levado em conta na hora de desenvolver uma peça. O conforto, como é que ela vai se sentir, e ver o resultado assim foi muito gratificante. Foi muito bom ver que o meu projeto proporcionou algo bom para alguém e que vai proporcionar para outras mulheres mastectomizadas também, porque o meu intuito é que ele seja acessível para as mulheres mastectomizadas, que elas possam ter fácil acesso a lingeries para elas, específicos para elas, não só com o meu projeto, mas também em outras marcas, que as marcas possam se sensibilizar com a necessidade desse público que necessita de peças específicas que proporcione esse conforto, que proporcione também esse auxílio na autoestima, que ela consiga, a partir dali, se expressar, se sentir mais bonita, se sentir mais sensual, que ela possa usar também um lingerie. Na minha coleção foram 3 peças específicas para o dia a dia. Não foram peças assim, de lingerie para dormir, porque também tem essa segmentação dentro do lingerie, que são as underwears, que são roupas, que são camisolas. Que elas possam também usar isso para dormir, que elas se sintam bonitas e confortáveis nas camas delas e sensuais também, que elas possam utilizar essas peças e sentir-se bem. Eu acho assim, que o resultado do projeto foi muito gratificante, foi muito bom ver que ele deu certo e que eu consegui tirar um sorriso no rosto de uma das minhas entrevistadas, assim. Eu só tenho a agradecer a Sandra por ter topado participar, por ter feito as fotos e por ter me ensinado muita coisa, porque quando você conhece a dor do outro, você para refletir na sua vida qual é a sua dor, sabe? Será que ela realmente é forte, não diminuindo a dor de ninguém, pelo amor de Deus, mas de ver que existem pessoas que estão passando por um processo tão difícil, estão sorrindo, estão querendo superar, que é possível superar o câncer de mama, que tá ali sorrindo e a gente assim com saúde e tudo mais e achando dificuldade em coisas pequenas. Foi muito bom poder refletir a partir desse projeto, dos relatos das minhas entrevistadas, do relato da Sandra, da vida dela, do processo dela de mastectomia e ver que gerou um resultado bacana, que ela conseguiu se sentir, continuar se sentindo mulher, mas se sentir uma mulher mais forte, muito mais bonita. Agora que eu apresentei para vocês o meu projeto, queria que vocês vissem como foi o processo de pré-produção, desde os croquis até a escolha de materiais, para poder expor para vocês um pouquinho de como foi produzir essas peças. Agora eu quero convidar você para assistir o ensaio fotográfico das minhas peças, desenvolvido pela Iana Porto e pela Sandra Conte, que foi a mulher mastectomizada que utilizou as peças já finalizadas. Bem, esse foi o meu projeto. Muito obrigada a você que assistiu até o final. Mais uma vez eu queria agradecer ao Dr. G.D. Gilson pelo convite. Foi muito gratificante participar do evento, porque esse projeto não foi só o término do meu curso, mas foi um projeto bem legal que eu estou desenvolvendo, que eu desenvolvi para um público específico da sociedade. Eu vou poder colaborar com as mulheres mastectomizadas. Vocês, mulheres mastectomizadas, são incríveis e podem sim ser muito feminina, ser uma mulher sensual e ser muito feliz após a mastectomia superando o câncer.